A dignidade das pessoas encarceradas foi aniquilada. A frase é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, em visita ao Presídio Central do Estado. Superlotamento não é novidade, assim como a ineficiência do sistema penitenciário no Brasil. Bom, para a gente falar um pouquinho também sobre a situação em Passo Fundo, nós convidamos um professor que é especialista nessa área, é professor do curso de Direito aqui da UPF, Luiz Fernando Pereira Neto. Professor, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu começo já lhe perguntando sobre a realidade, o que o ministro do STF viu em Porto Alegre, por sua vez, é também o que acontece aqui em Passo Fundo e em tantas outras cidades do Brasil. O próprio ministro de Justiça já havia algum tempo declarado que o nosso sistema carcerário é um sistema medieval. E o que o ministro Joaquim Barbosa reconheceu era o óbvio, na realidade, de que o sistema não ressocializa ninguém. Aliás, na verdade, é um sistema que, teoricamente, busca ressocializar e acaba dessocializando, e um sistema que, teoricamente, também busca reintegrar e acaba excluindo, porque nós não temos nenhum tipo de comprometimento nem internamente com o reeducando ou educando, e nem também externamente depois com relação ao egresso que sai do sistema. Quem chega mais perto disso, dessa recuperação, talvez seja o antigo CASE, hoje FASE, professor? Talvez tenha alguns sistemas que têm se utilizado no Brasil, como as APACs, que tem se chamado, mas são presos selecionados, né, como Goiás, Mato Grosso do Sul. O Espírito Santo é um ótimo exemplo de que há uma década atrás estava em colapso o seu sistema, inclusive é possível a sua interdição. O ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, na época chegou a encaminhar isto, e hoje tem um sistema muito melhor, né? Através do investimento, foram 450 milhões de reais que foram investidos no sistema, e coisa que me parece que aqui nós estamos penando muito. A julgar pelo orçamento que nós tivemos há pouco tempo, inclusive aqui na UPF, a presença do ministro-presidente do TCU, do Tribunal de Contas, que dava conta que os ministérios não sequer conseguem empregar aquilo que orçam. Então eu acho que passa muito pelo investimento público, sim, essa questão carcerária. E aqui nesse espaço ele nos disse também ao vivo, professor, utilizando a frase de um outro ministro, que pior do que a realidade são as perspectivas. E aí eu lhe pergunto, para onde se caminha para resolver esse problema? Há alternativas? Eu creio que sim, porque, em primeiro lugar, a gente tem que imaginar que apenas o encarceramento não leva à garantia de um controle de segurança pública e de paz social. Nós temos que pensar que nós temos uma série de outras medidas que eu não vejo que estejam sendo tomadas por parte da Justiça, no sentido de outras formas cautelares que não o aprisionamento, principalmente a prisão preventiva, que hoje está na ordem de 40% no Brasil. Então, por exemplo, você pensar no uso de tornozeleiras, no recolhimento domiciliar, né, nas prestações de serviços alternativas, são tantas que o Código hoje, desde 2011, prevê, que há uma possibilidade com relação a isso. E outra, unidades prisionais menores, aproximação da família, inserção através do trabalho, capacitação através das novas perspectivas profissionais, ou seja, as habilitações técnicas profissionais. Isso tudo leva a uma perspectiva de trabalho. Porque veja, Thaís, há uma questão relacionada ao mercado de trabalho. Se a gente pega os números de Passo Fundo, hoje nós temos, pelos números de fevereiro, em torno de 580 presos, para 307 vagas. Desses, mais de 300 deles têm o curso fundamental incompleto, ou seja, são quase que analfabetos. E ainda 320, 330 deles, conforme os números da SUSEP, sequer tem uma relação com o crime que não seja mercadológica, econômica, eu digo, de trabalho até, porque o tráfico de drogas leva à questão de pecúnia, ou seja, a ausência de capacitação no mercado de trabalho também leva a essas opções. Agora tem um outro problema que é também lidar com o senso comum, essa cultura que tem. Mesmo ele tendo o ensino médio completo, ou quem sabe até um curso técnico, quem hoje de fato consegue empregar um ex-detento? Infelizmente, a sociedade tem os seus preconceitos, e esse é um deles, professor. Um autor chamado Francesco Carnelucci, no final dos anos 60, dizia que o homem jamais perdoa. Deus perdoa, mas o homem não.
E é exatamente isso. Há uma espécie de um carimbo social, um etiquetamento social através do egresso. Tanto isso é verdade que são pouquíssimas as empresas hoje que se preocupam com o oferecimento dessas oportunidades de trabalho, que, diga-se, não é a realidade atual hoje do Brasil, que tem esse desemprego em massa. Nós estamos num outro momento econômico. Poderia se pensar dessa forma, só que acaba se excluindo também a figura do preso através dessa ideia da taxação. E isso torna o Brasil hoje um dos países mais encarceradores do mundo. Nós estamos em 4º lugar em termos de número de presos, perdendo apenas para Estados Unidos, China e Rússia. Proporcionalmente à nossa população, certamente. Exatamente. A população brasileira de 92 a 2013 cresceu 36%. E a população carcerária cresceu mais de 400%. Por isso, 4º lugar em nível mundial. Professor, bem rapidinho para a gente encerrar, você nos traz aqui a falta de escolaridade por parte dos detentos. Então, a saída seria, assim, construir mais escolas e menos presídios, como muitos dizem por aí? Eu não tenho dúvida que sim, porque veja que essa capacitação para o trabalho é que pode levar a novas perspectivas. E aí sim, de ressocialização. Enquanto nós pensarmos em construir cadeias, como estamos nesse embate entre Passo Fundo e Carazinho agora, dessa última semana, e não educação, nós teremos uma situação carcerária cada vez pior, não tenho dúvida disso. Professor, muitíssimo obrigada pelas suas colocações. Bom trabalho. Obrigada. Obrigado.